Às vezes nós pregamos e as pessoas ficam bravos. Isso é coisa de crente, fica nervoso, não é verdade? As pessoas reclamam, mas o pastor está falando um negócio que é de crente. Não, aqui não é de crente, aqui é da palavra de Deus. Ela é poderosa. Se você ficar bravo ou nervoso, é porque ela está falando, contradizendo aquilo que você está vivendo. A Bíblia nos diz aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 6, ela no versículo de número 9 e o 10, ela diz assim, olha só: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta, você não sabe? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Começa por esta pergunta. Aí nós vamos ver o versículo 10 que diz assim: não erreis, não erreis. Olha só, nem os devassos. Aí ele começa a dizer, tanto os injustos quanto os devassos. Aí ele diz, ainda continua dizendo, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só, a palavra do Senhor, ela é bem clara em nos dizer, se você estiver enquadrado dentro desses versículos, ou desse versículo, dentro desses dois versículos, você precisa retratar, você precisa converter, você precisa mudar de posição de vida, de caminho, porque você não está andando rumo à eternidade com Cristo. Porque a palavra diz, não erreis. E aí ele começa a descrever aqui as pessoas. O devasso são pessoas imorais, que praticam a imoralidade. As pessoas que praticam a imoralidade, ele, se não se arrepender, se ele não se converter, o imoral não vai herdar o reino de Deus. Então, aqui está a palavra do Senhor nosso Deus, nesta manhã do segundo sábado do ano de 2020. Você não pode estar enquadrado, porque se você estiver enquadrado, você precisa se converter, você precisa pedir perdão a Deus e mudar as suas atitudes, porque se você é um devasso, se você é um imoral, a palavra de Deus já reprova você para herdar a salvação, a não ser que você se arrependa e se converta dessa imoralidade. Aí a palavra de Deus também nos continua dizendo aqui no versículo de número 10, capítulo 6, versículo 10 de 1 Coríntios. Aí ele vai para a segunda, ou melhor, a terceira denúncia, ou dizendo, se você pratica a injustiça, se você pratica a devassidão, a imoralidade, você não herdará a salvação. Terceiro, se você é um idólatra. Pastor, o que é idólatra? As pessoas, a palavra ido significa corpo, latreia significa então adoração a um corpo, a uma imagem. Se você pratica isso, a Bíblia também reprova piamente, porque nós vamos ver aqui no livro esse mesmo livro que nós estamos lendo, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele mostra que naquela época, na sua época, em Corinto, existiam as pessoas
que oferecia, matava o animal, ele levava o animal para o sacrifício no templo da adoração, oferecia ao seu Deus, e depois ele trazia aquela carne, aquele sacrifício, parte daquele sacrifício, para ser vendido no comércio. Olha só como que era praticado naquela época. E ele reprova então, dizendo que as pessoas que fazem tais adoração por detrás das imagens de escultura estão os demônios, por detrás das imagens de escultura estão aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Deus, ele deve ser adorado, e por isso que nos mandamentos divinos, lá ainda no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, expressamente no segundo, no livro de Êxodo, Deus já disse: não fará para ti imagem de escultura. Então nós percebemos aqui na palavra de Deus que ela diz: não erreis. Não erreis, os injustos não herdam o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos imorais, eles herdam o reino de Deus. Terceiro, a idolatria, aqueles que praticam idolatria. Ah, pastor, mas eu tenho lá em casa, eu não reverencia sim, Senhor, porque senão você não teria na sua casa, ou aonde quer que você presta culto, porque a palavra de Deus, ela reprova piamente a idolatria. Você pode ter um ídolo como ser humano, um homem como ídolo, errado. A Bíblia nos reprova essas verdades que nós estamos falando aqui nessa manhã. Por quê? Porque se você diz que quer herdar o reino de Deus, você precisa abandonar a injustiça, você precisa abandonar a imoralidade, você precisa abandonar a idolatria, porque esses aqui, se não se converterem, eles vão perder a eterna salvação, que é o reino de Deus. Alguém uma vez me perguntou: pastor, como que o senhor aceitou Cristo, você tornou um cristão? Você era crente? Eu falei: não, eu era idólatra. Eu era tão idólatra que eu andava em procissões, andava para cima e para baixo, mas acabava aquela procissão, acabava aquele culto, eu ia praticar as coisas erradas, como você faz, como eu fazia. Mas o dia que alguém leu a palavra de Deus e diz: você está errado, eu me arrependi e me converti ao Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele veio para salvar a humanidade. Então, para salvar, eu preciso sair da onde eu estou. As pessoas praticam o erro, todas. Nós temos muita coisa aqui a dizer. Veja só, no primeiro capítulo de Romanos, capítulo de número 1, eu quero ler com você, para você ver quanto Deus, Ele fica irado. As pessoas só vêem Deus como amor. Deus é justiça, mas Ele não é conivente com o pecado de ninguém, não. Ele ama o pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aquele que aceita, aquele que arrepende, aquele que deixa a vida de pecado, crer em Jesus Cristo, esse vai ser salvo. Mas veja só, no capítulo 1 do livro, ou da carta de Paulo aos Romanos, ele diz aqui, olha só, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade, a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha, vou continuar. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende claramente, não é nada oculto. Diz aqui: se estende claramente, se
veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, desvaneceram o seu coração insensato e obscureceram, dizendo sábio, tornaram-se louco, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Olha só, o que o povo romano estava fazendo? Criando imagens de seres, deixando a adoração ao verdadeiro Deus para adorar aquilo que é criado. E a Bíblia nos diz que a ira de Deus se manifesta justamente aqui, quando o Senhor deu a palavra a Moisés no capítulo de número 6 de Deuteronômio, versículo 4, ele disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele está dizendo que Ele é o único a ser adorado. Se eu adoro outro tipo de coisa, eu estou enquadrado na ira divina. Então eu preciso me arrepender e me converter, para que eu não seja então pego, não de surpresa, mas justamente por aquilo que eu estou praticando. Aí vem também o quarto aqui, depois da idolatria. Eu poderia falar muita coisa, mas eu quero chegar ao final. Nem os adúlteros. Olha outra coisa que a Bíblia diz, que não tem lugar se você não se arrepender, se você não se converter. Eu acho interessante, deixa eu fazer aqui uma comparação. Eu acho interessante as pessoas que vivem nessa prática, adulterando, prostituindo. Aí o cabra morreu. Aí eu vou fazer um culto para encomendar a alma desse indivíduo que não quis nada com Deus, ele quis com a prostituição e com o adultério. Aí o cidadão vai herdar o reino. Aquele culto vai fazer aquela pessoa herdar a salvação quando ele não quis em vida? Eu não acredito. Se isso é verdade, essa palavra aqui não é verdade. Se essa prática horrível e errada for verdade, se um culto, se uma missa, se qualquer adoração te livrar do inferno, porque você viveu a vida inteira praticando errado, e aquilo ali, então nós podemos deixar de servir a Deus, de fazer tudo, de abandonar a Bíblia, porque todo mundo vai ser salvo. A Bíblia nos condena quando nós praticamos esse erro. Aí tem a outra, eu quero chegar ao final aqui, capítulo 6, 1 Coríntios. Se você estiver enquadrado aí, meu filho, você pode ficar bravo com quem você quiser, fica com Deus, fica bravo com Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus aqui para você, não estou lendo uma história de gibi, de carunchinha, uma história aqui que alguém me contou, eu estou lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz, para te ajudar mais ainda, a Bíblia diz o seguinte, que todo pecado que o homem comete, ele comete fora do corpo, mas aquele que prostitui, aquele que adultera, peca contra o templo de Deus, que é o nosso corpo. E o apóstolo Paulo diz, glorifica a Deus no teu corpo, não pratica o adultério, não pratica a prostituição, porque ele é templo de Deus. Quer mais? A palavra de Deus ainda continua dizendo assim, nem os efeminados. Efeminados são pessoas, homens delicados. Homens delicados. Cuidado se você vive nessa prática. A Bíblia também te denuncia. Nem os sodomitas. O que é sodomitas? Aqueles que gostam de pessoa do mesmo sexo. Também a Bíblia condena.
capítulo 19 do livro de Gênesis, Deus destruiu a cidade de Sodoma, destruiu a cidade de Gomorra e as cidades circunvizinhas, justamente pela prática ímpia dessa questão aqui da sodomia dos homens da época. Deus então lista aqui, através do apóstolo Paulo, pessoas que não herdarão o reino de Deus se praticarem tais coisas. E nos diz a Bíblia também, aqui ainda continua, nem os ladrões. Nem os ladrões. Ladrão não é somente aquele que rouba quando ninguém está vendo, mas aquele que tira das pessoas quando as pessoas não percebem, quando em negócios mal feitos. Mas tem isso, mas é comércio, mas está errado. Aí você pergunta para o cidadão: escuta, quanto vale isso aqui? Não, eu paguei tanto. Mentira, você não pagou. Você está dizendo que pode valer, mas você não pagou. Aí o outro paga bonitinho, você pega. Vai granjeando aí, que você não vai herdar a salvação. Deus é contrário ao comércio? Não. Deus é contrário à balança injusta. Deus é contrário à balança injusta. Isso a palavra de Deus nos diz. 2 pesos e de 2 medidas.